prazer recebê-la aqui no nosso programa Sertão Notícias. Um forte abraço, boa tarde, ótima quarta-feira. Boa tarde, Tony. Eu já estava com saudade, né, de estar aqui participando com vocês. Boa tarde a todos os ouvintes. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, com certeza, né? Em alto bom som, coisa boa. É um prazer recebê-la mais uma vez, é sempre uma satisfação, tanto receber a doutora Samara, como também receber meu amigo doutor Técio, né? Tava vendo aí vocês entrando no clima de São João, dançando um forrozinho, viu? Coisa boa. Verdade, Tony. O mês de junho é um mês muito festivo, muito alegre, né? Inclusive, nosso Luiz Guilherme, o primeiro filho, ele nasceu no mês de junho, então bem próximo do São João, dia 18, e aí a gente já começa o mês em clima de festa. Exatamente. Doutora Samara, pra gente então trazer conteúdo bacana para os nossos ouvintes, eu queria que a gente pudesse falar da queda de cabelo. A queda de cabelo, eu sofro com ela, né? Eu já sou careca, sou calvo aqui, perdi os cabelos muito cedo, né? Mas o homem, ele acaba levando, né? Vai levando, vai se acostumando com o visual. Mas quando a gente vai para as mulheres, é mais difícil, né? As mulheres, elas acabam se queixando mais, né? Isso afeta muito a autoestima. E eu queria falar com a doutora o que é que causa, né? Quais são as principais causas de queda de cabelo hoje em dia? Isso, Tony, né? Para as mulheres, eu digo assim, que o cabelo representa 70% da autoestima das mulheres. Uma coisa que elas chegam realmente no consultório relatando isso. Então, até um corte de cabelo influencia na autoestima da mulher. Imagina quando esse cabelo está caindo, né? Quando esse cabelo está passando por algum processo que não está fazendo não está tendo o mesmo, digamos assim, não está tendo aquele mesmo cabelo que a pessoa tinha antigamente, e aquele cabelo começa a mudar e aquilo prejudica muito a autoestima. Então, as principais causas de queda de cabelo, essa é uma pergunta bem importante, porque muitas vezes a pessoa tem uma tendência a se automedicar, né? Então, começa a tomar várias vitaminas, começa a tomar muita coisa e o cabelo continua caindo. Por isso que é muito importante essa avaliação dermatológica, né? Onde a gente vai usar aparelhos, os dermatoscópios, a gente vai analisar esse fio, para a gente entender o que está levando a essa queda de cabelo. Então, por exemplo, até a medicação, quando você toma muita vitamina, por exemplo, muita vitamina A, né, excesso de algumas vitaminas, podem favorecer a queda de cabelo. Por isso que não é interessante se automedicar. Outras coisas importantes que causam queda de cabelo, que fazem muito parte do dia a dia, né, da nossa rotina: estresse, ansiedade. Algumas pessoas fazem uso de medicamentos antidepressivos que acabam favorecendo também a queda de cabelo, né? Algumas deficiências nutricionais, alterações hormonais, como problemas de tireoide, até outras doenças, como por exemplo sífilis, hanseníase, né? Então, por isso que é muito importante essa avaliação para a gente determinar se é uma queda de cabelo relacionada a alguma falta, alguma deficiência, ou se tem alguma doença envolvida nesse processo, ou até a famosa alopecia androgenética, que tem tanto masculina como feminina, né? Então, as mulheres também ficam calvas de uma forma diferente do homem, mas tem alopecia feminina, né, das mulheres, que é algo muito frequente, cada vez mais comum no consultório. Por isso que é muito válida essa avaliação bem completa desse couro cabeludo, desse fio. É muito importante colocar isso, doutora Samara, muito feliz na sua colocação, porque as pessoas acham que a queda de cabelo existe um padrão, né? Apenas um padrão, né? Que é só uma coisa que está fazendo você tá perdendo os cabelos, né? O cabelo está caindo bastante. Mas cada pessoa, né, tem, né, um perfil diferente, tem uma genética diferente e pode ser N problemas, como a doutora já colocou, elencou aqui vários, né? Então é importante sempre ir em busca da ajuda profissional para que se chegue realmente até usando na raiz do problema, né? Ou seja, o que é realmente que está provocando o teu cabelo, né? Tá caindo, tá ficando fraquinho, como a gente costuma dizer aqui, tá ralinho, fraquinho, né? Tá ficando ruim o teu cabelo. Então é importante pensar nisso, né? Sempre, né? Perfeito, né, Tony? Você sabia que até a forma da gente cuidar do cabelo, isso vai interferir. Então, já vou passar umas dicas, né, para alguém que está aí no carro, está dirigindo, está ouvindo aqui, está em casa, fazendo almoço ou até almoçando. Então, vamos lá. Olha só, a gente não deve deixar excesso de creme no cabelo, por exemplo. Tem pessoas que têm o hábito
de lavar o cabelo, aplicar aquele creme, deixar aquele creme de pentear bem na raiz, e aquele creme vai acumulando, vai tapando esses folículos e vai favorecendo o surgimento de dermatites, por exemplo, dermatite seborreica no couro cabeludo. E essa dermatite pode levar a um processo inflamatório daquele couro cabeludo e favorecer a queda de cabelo. Então, olha uma dica legal, gente. Muita gente pergunta, quantas vezes eu posso lavar meu cabelo, doutora? Faz mal lavar todos os dias? Não faz mal. Então, vai depender da oleosidade desse couro cabeludo. Se seu couro cabeludo é muito oleoso, se você pratica atividade física todos os dias, a raiz do cabelo é muito oleosa, então você pode lavar todos os dias? Pode, desde que você não durma com esse cabelo molhado, desde que você não prenda esse cabelo molhado, então deixa o cabelo secar completamente, né? Não prenda com força, fazendo aquele rabo de cavalo apertado, que às vezes até tora o fio do cabelo, ou faz muita tração, que existe um outro tipo de alopecia por tração, que é quando as mães costumam prender o cabelo das crianças, puxando com muita força aqui. Às vezes vai falhando o cabelo também, que é um tipo de alopecia. Então, são dicas no dia a dia que a gente orienta na consulta dermatológica para identificar exatamente as coisas que não fazem bem para o cabelo, né? Então, essa já é uma dica importante para você que está em casa, que faz muito uso do creme, para reduzir. Se não consegue ficar sem o creme, tentar aplicar esse creme apenas na altura do comprimento do cabelo, ou seja, do queixo para baixo, né? E aí você vai minimizando esses danos. Não usar um secador muito próximo do fio. Então, o interessante é você deixar aproximadamente uns 10 centímetros de distância do fio, né? Com muito cuidado, para não queimar, porque existe o dano térmico causado pela chapinha, pelo secador. Outra coisa, algumas pessoas têm o hábito, aplicar a chapinha com o cabelo úmido, né? Ou com o cabelo até molhado. Não pode. Então, a chapinha tem uma rápida passagem pelo cabelo, né? Pelo comprimento, para quem usa. E sempre já com o cabelo seco. Não ficar passando várias vezes também, porque aquele dano térmico vai acontecer. Então, ficam aí algumas dicas gerais para a gente ter esse cuidado com o cabelo. Isso é muito bom, bom mesmo, né? Queda de cabelo é um problema sério. Tem uma pergunta chegando aqui, doutora Samara, que é o seguinte: a minha amiga Josi tá dizendo: boa tarde, Tony, pergunta para a doutora Samara Godoy se o excesso de cirurgias com anestesia RAC é um fator para a queda de cabelo e se com o passar do tempo isso melhora, né? Então são duas perguntas em uma. Sobre a anestesia RAC, se realmente causa queda de cabelo, é um fator para isso, e se que com o tempo isso melhora. Oi, Josi, boa tarde. Boa pergunta, né? Então, veja só, não é só a questão da cirurgia. Qualquer processo estresse e que seja estressante para o corpo, né? Não é um estresse só psicológico, estresse emocional, não. Quando o paciente passa por um procedimento cirúrgico ou um procedimento, até, por exemplo, mulheres no pós-parto, tanto faz ser uma cesariana como ser um parto normal, a mulher ela pode passar por uma coisa chamada eflúvio pós-parto, né? E também um eflúvio pós-cirúrgico, não só pelo efeito da anestesia, mas pelo estresse metabólico que o corpo sofre quando a pessoa é submetida a uma cirurgia. Então, independente do tipo de cirurgia, né, cirurgias maiores, de médio e grande porte, tendem a causar esse efeito do eflúvio pós-cirúrgico, que é uma queda de cabelo que vai acontecer, geralmente acontece 30 dias ou até 3 meses após esse procedimento que foi feito, né? Essa queda de cabelo pode durar até 6 meses, mas é muito importante, antes da pessoa ir para um procedimento cirúrgico, se for um procedimento cirúrgico programado, por exemplo, no próximo dia 7, agora, lá no auditório da FIS, à noite, né, iniciar às 6 horas da noite, nós estaremos dando uma palestra para o grupo de pacientes bariátricos, né? Eu, juntamente com o doutor Eduardo Pachu, com toda a equipe de nutricionistas, psicólogos, estaremos juntos para falar exatamente sobre a programação que um paciente tem que ter antes de uma cirurgia, seja ela qual for, né? Nesse caso, a gente vai falar lá sobre a bariátrica, para se programar. Então, a gente sabe que numa cirurgia vai acontecer esse estresse, vai acontecer mudanças no organismo desse paciente, e a gente precisa repor alguns nutrientes, deixar
numa base ideal para o paciente se submeter para essa cirurgia, ou um paciente que vai engravidar, deixar também esses níveis de substâncias no corpo e nutrientes, de minerais equilibrados. Então, antes mesmo de uma cirurgia, se for programada, uma cirurgia eletiva, é bom esse paciente se programar. E quando acompanhando, né, com seu médico dermatologista, por exemplo. E quando o pós-cirúrgico acontece, que vai ter essa queda, a gente também vai avaliar para ver esses índices, o que é que a gente vai precisar equilibrar, qual o procedimento que a gente vai precisar fazer, para tentar amenizar esse efeito dessa queda, né, que tem um prazo para concluir. Então, a gente vai ajudar e vai melhorar. E muitas vezes o paciente passa muito tempo caindo o cabelo, ou afinando o cabelo ficando ralo, porque já tem uma outra doença associada, que às vezes é diagnosticado nesse momento, porque aí o paciente vai passar a cair o cabelo e ele vai identificar ali o cabelo mais ralo. E é nesse momento, muitas vezes, que se diagnostica alguma outra coisa, como, por exemplo, uma alopecia androgenética que estava ali escondidinha e aflorou nesse momento. Então, Josi, tem tratamento, tá certo? Essas quedas pós-cirúrgicas, que normalmente acontecem mesmo, tá? Que é chamado um eflúvio, mas que tem um tempo ali que vai melhorar e com a ajuda, com o auxílio do seu médico dermatologista, a gente vai conseguir controlar bem isso, identificar se tem mais alguma causa que esteja ali associada. Isso é muito bom, né? Buscar ajuda é sempre bom, ajuda profissional. Doutora Samara Godoy, aproveitando também, claro, para a gente falar dos tipos de tratamentos que hoje a doutora oferece no seu consultório, aí na Neuropele. Inclusive, ela está no consultório dela agora, viu, gente? Está diretamente do consultório dela, conversando com a gente, né? A tecnologia nos permite, né? Quem está no YouTube agora está assistindo a doutora Samara também, né? Essa entrevista vai ficar lá, né? À disposição. E eu queria, doutora, aliás, chegou uma pergunta agora, né? O ouvinte está fazendo a pergunta e aí depois eu quero falar das novidades que a doutora tem de tratamentos, né? Para oferecer. Olha, boa tarde. Fala sobre queda de cabelo depois de uma colocação de mechas ou luzes. Rapaz, tem muito isso, viu? Minha esposa mesmo, doutora Samara, até hoje está tentando recuperar o cabelo depois de um botox, né? Um botox no cabelo que não ficou legal, né? E inclusive quebrou muito o cabelo dela, e aos poucos ela está tentando recuperar ainda. Então até aproveito para emendar com essa pergunta dessa ouvinte aqui, viu? Colocação de mechas e luzes e também o famoso botox para cabelo, né? Então eu queria que a doutora pudesse falar a respeito disso. Perfeito, né? Então, antes, gente, da gente fazer um procedimento químico no nosso cabelo, seja um botox, seja uma descoloração, que acabam agredindo muito aquele fio, né? Muitas vezes o cabelo ele não vai passar aí por uma queda. A queda é quando a gente vê aquele cabelo saindo da raiz, né? Que fica o bulbozinho, aquela massinha branca ali. Identifica que o cabelo está caindo pela raiz. Mas nesses casos de química, muitas vezes o que é que acontece? É o que Tony falou, a quebra do cabelo, né? Então o cabelo começa a enfraquecer, fica aquele cabelo poroso, aquele cabelo bem ressecado, e aí aquele cabelo tora com muita facilidade. Ao pentear, o cabelo já vai torando, muitas vezes ao secar o cabelo já vai torando. Então, primeira coisa, antes de fazer qualquer procedimento desse, buscar estar com esse cabelo saudável. Então, antes, fazer uma suplementação, fazer um tratamento para esse cabelo já ficar mais resistente, buscar um bom profissional também na hora de fazer essa mecha, na hora de fazer esse botox, para que não agrida muito, né? Porque às vezes a pessoa junta uma mecha, aí junta, né, a descoloração, junto com um botox ou com uma progressiva, que é só dano. Aí vem a chapinha, o secador às vezes usa diariamente. Então, tudo isso vai se somando e vai deixando esse cabelo extremamente fragilizado. E aí a gente vai precisar fortalecer esse cabelo para o fio que está crescendo ali, crescendo um cabelo mais forte, mais resistente, e o uso dos tratamentos no próprio fio. Então, aí vem os cronogramas, né, capilares. Então, fazer uma boa reparação nesse cabelo, uma boa hidratação, usar produtos ali conforme a daquele cabelo, mas ter muito cuidado com a química. Então, eu sempre desencorajo os meus pacientes. Eu digo, olha, se você consegue conviver bem com seus cachos, é muito melhor, né? Então, você aprender a cuidar desses cachos, fazer um tratamento ali para o cacho ficar definido, bonito, mas que você mantenha esses cachos, porque uma progressiva a longo prazo vai realmente danificando, né? Agora, claro,
Não, doutora, mas se eu não fizer progressivo, eu vou fazer chapinha todos os dias e vou fazer secador todos os dias. Aí, nesse caso, lógico, pensando aí no custo-benefício, é melhor fazer a chapinha ou fazer a progressiva, porque aí pelo menos você faz uma vez e vai tratando o cabelo, né? Então, cada caso ele é analisado individualmente, depende da rotina do dia a dia do paciente, mas é muito importante esse cuidado com o fio também. Então, não usar nada que puxe muito, ligas muito apertadas. Cuidado ao pentear esse cabelo no banho, não pentear com o cabelo muito molhado, porque o cabelo fica elástico e aí quando você penteia, ele pode romper com mais facilidade. Então, ao secar o cabelo quando sair do banho, vai separando mechinhas e passando a toalha dessa forma, sem esfregar o cabelo, né, sem friccionar ali na toalha, que você já vai fragilizar mais esse fio. Então, são algumas coisas que a gente vai usar uma escova adequada, usar um pente adequado, para que a gente vá diminuindo esses danos aí no cabelo. Muito bem. Ó, tem uma pergunta bem interessante, né? Acho que a pessoa até apagou aqui, mas acho que foi lá pro WhatsApp, né? Que é o Alisson. Ele está dizendo, olha, gostaria de saber se o uso de boné e capacete levam a queda de cabelo. E é possível recuperar os fios de cabelo mesmo depois de um grau de calvície avançada, né? É o meu caso, né? Meu grau de calvície é bem avançado. Eu não sei se eu consigo recuperar, mas a doutora Samara está aqui para dizer que é especialista nessa área. Doutora Samara, são duas perguntas em uma também. O uso de boné e capacete, eu vejo que é aquela questão do mito ou verdade. Levam a queda de cabelo mesmo? E se é possível recuperar o fio do cabelo, os cabelos, né? Depois de um grau de calvície avançada? É a pergunta do Alisson. Oi, Alisson, boa pergunta, tá? Boa tarde para você. Veja, não necessariamente um capacete ou um boné, ele vai fazer a ter queda de cabelo, né? O que acontece muitas vezes é o quê? No suor do dia a dia, às vezes esse capacete é usado por mais de uma pessoa, às vezes tem um fungo, né? Uma famosa micose ali no cabeludo, ou o paciente tem algum outro problema que seja infeccioso, né? Foliculite bacteriana, por exemplo. E aí, pode ser passado através desse capacete compartilhado, né? E aí o paciente tem, por exemplo, uma tinea, um fungo do couro cabeludo que pode fazer ali o cabelo cair, né? Ou o boné é aquilo muito abafado, o paciente já tem um couro cabeludo oleoso, já transpira muito, vai abafando e pode desencadear uma dermatite ou até uma micose também, e isso de forma indireta, favoreceu uma queda de cabelo, né? Mas não por si só o uso do capacete ou do boné vai favorecer queda de cabelo, não, tá? E quanto a essa recuperação do cabelo, para quem tem uma alopecia androgenética, uma calvície, por exemplo, é muito importante, se você já tem alguém na família que é calvo, um pai ou uma mãe, né, ou um tio, ou até um irmão, você já ficar atento para quando você estiver ali a partir dos seus 18 anos e você começa a perceber alguma mudança nesse fio, então assim, eu tinha muito cabelo, eu percebi nessa foto que eu era bem cabeludo, estou percebendo que estou ficando com o fio mais ralo, estou ficando com as entradinhas aqui, está diminuindo o volume aqui na coroa, para você já começar a se cuidar, a tratar, né? Então existe tratamento para alopecia androgenética confirmado, né? Aprovado, e aí a gente vai tratar e recupera sim, né? Tem a maioria dos pacientes tem um resultado muito relevante. Claro, vai depender de cada caso, do grau dessa alopecia. Então, quando o paciente já é totalmente calvo, ali a gente não vai conseguir recuperar muita coisa, né? Então, a gente só vai conseguir recuperar quando aquele folículo está viável. Então, quando você ainda tem ali naquela região, é que a gente vai conseguir um bom resultado. Então, quanto antes você começa a tratar, melhor o resultado. Mas eu demorei a começar a tratar. Não tem problema, a gente faz o tratamento, vai observando, né? Tem muitas coisas que a gente associa, tratamentos orais, tratamento tópico, procedimentos aqui no consultório, né? Então, a gente aplica hoje aqui todos os protocolos do Albert Einstein, eu faço pós-graduação lá, todos os meses estou lá no Einstein, em São Paulo, e a gente está trazendo todos os protocolos para cá, de novidades, tudo que vai surgindo, que tenha comprovação científica, a gente vai fazendo aqui no consultório e vai orientando o paciente. Muitas vezes esse paciente pode precisar de um implante, né, de um transplante capilar, que aí a gente vai orientar e vai conversar com o paciente, se o paciente quer fazer, se não quer. Então, tudo isso é muito da conversa individualizada para cada caso. Isso é muito importante.
E me tá surpreendendo homens, viu, doutora Samara, fazendo bastante perguntas aqui, ó. Mais outro homem fazendo o Emerson. Pergunta para a doutora Samara Godoy: tenho 38 anos, sou calvo, meu cabelo começou a cair com 17 anos de idade. Agora começou a cair o cabelo da barba também, né? E aparece manchas pretas no rosto. No começo achava que era hereditário, né, da família, porém com a queda da barba, né, do cabelo da barba, dos pelos, né, da barba e início dessas manchas no rosto, estou preocupado. É um paciente que deve procurar realmente um dermatologista, procurar, por exemplo, a doutora Samara Godoy para uma avaliação mais aprofundada? Olha, Emerson, bem interessante, né? Então, quando você já falou aí da barba, né? Esse cabelo que a gente não sabe se é uma alopecia androgenética ou se tem outro tipo de calvície aí, né? Quando você falou desse pelo da barba que está caindo, uma das alopecias que causam isso, por exemplo, é a alopecia areata, né? Que é muito discutida, eu tenho muitos casos aqui no consultório, muitas vezes falo aqui no Instagram também. Então, são placas, de repente cai o pelo ali, né? Fica faltando um espaçozinho, digamos assim, um buraquinho ali com falha de cabelo, que pode ser essa alopecia areata, né? Que pode dar em qualquer parte onde exista pelo, então na sobrancelha, no próprio couro cabeludo, na barba, qualquer região, nos braços, né? Essa semana, inclusive, eu atendi uma paciente aqui com uma alopecia areata universal, né? Então tinham caído todos os pelos do corpo, tanto do couro cabeludo como cílios, sobrancelhas. Então, assim, é uma doença já autoimune, que o corpo desencadeia essa queda, né, que está relacionada a alguns fatores, por exemplo, outras doenças autoimunes, como tireoide, diabetes, né, às vezes um lúpus, ou até um fator estressante muito grande, um paciente que passa por algum transtorno psicológico muito grande, emocional, e aquilo desencadeia, por exemplo, uma alopecia areata. Então, a gente precisa avaliar cada caso, né? Essa mancha já pode ser um melasma que está associado aí no momento, ou ter alguma alteração hormonal que possa estar corroborando com tudo isso. Então, vale a pena essa investigação, tá, Emerson? Muito bem, é muito importante, né? Essa explicação aqui pro Emerson, né? Segue esse conselho que você vai com certeza ter bons resultados. Tem um áudio aqui, acho que vai dar certo para a doutora ouvir. Vamos lá. Olá, boa tarde, doutora Samara Godoy. Eu gostaria de saber, que já está com muito tempo que meu cabelo cai. Agora só que as pessoas, assim, né, que já me ensinou remédio caseiro, já lavei meu cabelo, até com folha de goiabeira, disse que é bom, mas já fez de tudo e nada. Eu gostaria de saber como é que eu vou fazer. Eu queria um medicamento para poder parar de cair. Cai bastante, bastante mesmo. Tem hora que eu fico até imaginando, meu Deus, será que eu tô com alguma doença? A Ave Maria é muito triste, viu? E meu cabelo não sai do lugar, de maneira alguma. É isso. Muito bem. Tá aí a pergunta, claro, a doutora já até colocou que é importante avaliar, né, doutora Samara, cada caso, né? Pode ser, tem que descobrir qual é a causa, né? Dessa queda de cabelo, né? Exatamente, né, minha princesa, você aí relatando, olha, isso é uma queixa muito comum aqui no consultório, né? Então, você aqui, a gente se identifica com os pacientes e isso é algo que o paciente chega às vezes com um bolo de cabelo dentro de um saquinho, né? Mostrando foto do quanto que o cabelo cai quando penteia, por exemplo, quando lava. Mas é aí onde está o X da questão, né? A gente investigar por que esse cabelo está caindo. E para isso a gente vai precisar fazer exames, a gente vai precisar examinar esse couro cabeludo com aparelhos aqui no consultório, né? Então, não vale a pena a gente ficar aqui colocando vitaminas e passando medicamentos para você investir e de repente não ter um benefício aí no seu caso de queda de cabelo. Ponto mais importante é realmente a avaliação dermatológica para a gente definir essa causa e controlar aí, se Deus quiser, essa queda de cabelo. Muito bem. Tem um ouvinte que mandou uma pergunta dizendo, olha, pergunta para a doutora Samara Godoy para que serve a biópsia de couro cabeludo Curtice girata. E como é feita, né? Tá perguntando aqui um ouvinte. Toda biópsia, né, Tony, ele vem para dar um diagnóstico. Então, muitas vezes o paciente tem algum problema ali, por exemplo, a Curtice giratas ou alguma outra patologia no couro cabeludo, que a gente precisa
de um diagnóstico mais preciso, ou até para identificar mesmo, para o paciente ter aquele papel confirmando o diagnóstico dele. Não é sempre que a gente vai precisar de biópsia do couro cabeludo, não, na maioria das vezes não precisa, né, nas doenças capilares, mas nos casos em que precisa, a biópsia ela é realizada, né, com punchzinho, então um aparelhinho que vai lá, faz uma anestesia no local, retira ali fragmento daquele couro cabeludo, né, do local, manda para análise para realmente vir o diagnóstico ali escrito, tudo confirmado, para dar segmento no tratamento. Muito bem. Deixa eu fazer só mais uma pergunta, né, pra gente liberar aqui a doutora Samara, que já tá no horário do almoço, né? Ela vai sair agora, né? Pronto, a última pergunta aqui, tá dizendo aí que, cadê aqui? Lavar o cabelo de 8 dias ou mais não é bom? Acho que deve ser de 8 em 8 dias, né? Tem pessoas que também se programam para fazer isso, né? Para lavar o cabelo, né? Principalmente mulheres, né? Fazem mais isso. 2 vezes por semana ou 1 vez por semana, né? Tem isso também, né? Isso é bem legal, né? Eu até comentei um pouquinho no começo sobre que a gente pode lavar o cabelo todos os dias se a gente quiser. Isso vai depender da oleosidade e da necessidade do seu couro cabeludo. Então, se você tem um cabelo muito oleoso, um couro cabeludo bastante oleoso, é interessante que você lave esse cabelo pelo menos um dia sim, um dia não, né? Ou se esse cabelo é mais crespo, é um cabelo que não é tão oleoso, você pode espaçar um pouco mais, a cada 3 dias, por exemplo, ou a cada 2 dias. Vai depender, né? Mas se você tem um couro cabeludo oleoso e você passa 8 dias para lavar esse cabelo, muitas vezes ainda lava no salão, que às vezes não sei se não consegue, às vezes, lavar da forma que você poderia lavar em casa, com aquela lavagem mais eficiente, muitas vezes pela pressa, né? Alguma coisa do tipo. Então, assim, o ideal é você avaliar isso. Se você tem esse couro cabeludo oleoso, não é legal passar 8 dias sem lavar o cabelo. E algumas pessoas ainda deixam creme no cabelo, né? Então, ali vai desenvolvendo dermatites, caspa, né? Dermatite seborreica no couro cabeludo, que vai gerar inflamação e pode gerar queda. Mas vai depender realmente de cada caso. Mas 8 dias, realmente, eu acho muito tempo para poder lavar esse cabelo. Eu entendo que às vezes é a comodidade de ir no salão e já fazer a escova, mas não é saudável para o cabelo, né? Isso é recomendado uma frequência menor, uma frequência maior de lavagem, no caso. Muito bem. Doutora Samara, muito obrigado, né, por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente, né? No meio aí do atendimento, deu uma paradazinha aí para poder passar essas informações, e eu tenho certeza que aonde a gente chega, né? São 35 cidades da nossa região, 4 estados, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Bahia, que o sinal da Rádio Cultura FM chega. Eu tenho certeza que muita gente, né, com certeza tirou muitas dúvidas, né? Coisa boa. Então, agradecer a todos que estiveram aqui no YouTube também assistindo, né, a gente e acompanhando. Muito obrigado, doutora Samara, e até um próximo encontro para a gente falar de outras novidades, né? Lembrando que a doutora Samara é especialista, gente, além de uma grande dermatologista aqui da nossa cidade, é especialista nessa área de queda de cabelo, de alopecias, né? Então, é muito importante. E claro, né, sem falar da pele, né? Do maior órgão do nosso corpo, que é a pele, que ela sabe cuidar muito bem. Doutora Samara, um cheiro no coração, um cheiro nos meninos lá também, viu? E no meu amigo doutor Técio Cavalcante. Tony, eu que agradeço, né? Eu acho que esse é um portal muito importante de informação, e o meu objetivo principal é esse, é passar informação, é poder esclarecer as dúvidas dos pacientes. Eu acho muito válido isso, acho que quanto mais informação, melhor, né? E a gente está aqui à disposição para qualquer necessidade. Sempre que tiverem dúvidas, mandem mensagens, me busquem no Instagram, né? Samara, dermatologista. Então, assim, estou à total disposição, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo carinho e uma ótima semana, um ótimo São João para todo mundo. Coisa boa. Valeu, doutora Samara Godoy.